Shalom, igreja, com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez nesse vídeo para compartilhar com vocês mais um princípio de liderança. E eu quero primeiro começar com uma pergunta, porque nós vamos estudar isso durante vários vídeos, mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O que aproxima as pessoas de você? O que aproxima as pessoas de mim? E nós vamos descobrir, através de uma pequena palavra, características que vão nos ajudar na nossa liderança. Para começar, eu quero te lembrar de grandes líderes, né? Os maiores líderes que a gente conhece na humanidade, eles carregavam dentro de si uma personalidade de atrair massas. É como se fosse algo meio que magnético, é uma personalidade arrebatadora. Mas eu quero te falar, e nós vamos descobrir isso hoje, que essa característica, esse potencial, todos nós temos dentro de nós. Só que a gente precisa aprender a desenvolver, a fazer com que isso cresça, para que a gente possa liderar com excelência, para que a gente possa atrair as pessoas. É óbvio que, como cristãos, a gente tem um único objetivo nisso, é levar pessoas para o seu propósito, levar pessoas a conhecer Jesus. Então, é uma palavrinha muito simples, carisma. E eu não quero que a gente leve para o lado muito subjetivo. Nós vamos lá para o dicionário que diz que carisma é um conjunto de habilidades ou poder de encantar, de seduzir, que faz com que um indivíduo ele desperte de imediato a aprovação e a simpatia das massas. Então nós vamos ver grandes homens, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, pessoas que têm essa personalidade muito forte de atrair massas, de despertar essa simpatia. Mas nesse vídeo hoje é um desafio para nós e despertar e ver habilidades em nós que possa potencializar o carisma. Não precisa ser algo agressivo, sabe, forçado, que vá contra a nossa natureza, mas todo mundo que deseja se tornar uma pessoa especializada em relacionamentos, nós vamos ter que desenvolver uma personalidade que atrai os outros e faça com que as pessoas reajam positivamente à nossa presença. Eu quero te dar 3 exemplos, né, de pessoas que são grandes líderes. Silvio Santos, né, uma pessoa extremamente carismática, conhecida no Brasil, muito conhecida e que atrai uma multidão. Ele possui dentro dele uma história de vida que a maioria das pessoas se identificam também, mas ele faz com que as pessoas se sintam bem, quem está perto dele, quem ouve as histórias, quem ouve as conversas, se sente bem. Então é isso que as pessoas procuram. Um líder carismático, ele vai ter essa característica, ele vai desenvolver isso. Eu tenho mais 2 nomes, que são 2 presidentes dos Estados Unidos, que foram presidentes dos Estados Unidos. Ronald Reagan. E o nosso estudo diz que ele tinha um bom humor que atraía a multidão, mas ele também tinha um calor humano, ele trazia conforto. Então os americanos se sentiam assim, confortáveis, mais próximos. E um outro é John Kennedy, que todo mundo conhece, e ele foi mestre, ele tinha uma habilidade de trazer esperança. Então foi a época onde o povo americano se sentia esperançoso, foi uma época onde o povo americano se sentia muito importante. Isso são características de um líder carismático. Ele vai possuir qualidades, ele possui habilidades que ele desenvolve para atrair massas. É como se fosse realmente, como eu disse lá no começo, um magnetismo. Mas nós vamos usar hoje como se fosse um acróstico, pegar a palavra carisma, pegar cada letra e nós vamos pontuar características que precisam estar presentes, são características notáveis que precisam estar na nossa vida, são pontos que precisam fazer parte da nossa vida para que a gente possa exercer a nossa liderança com excelência. Vamos começar? Então, carisma. A primeira característica que precisa estar presente na nossa vida é o cuidado, né? Então é a capacidade de a gente demonstrar zelo. Você vai ver que as pessoas carismáticas, ela possuem uma capacidade imensa de demonstrar que se preocupa com os outros, com as necessidades dos outros. Você vai ver que a pessoa carismática, ela consegue te ouvir, ela consegue ouvir aquilo que você está passando, ela presta atenção e ela sempre vai se dispor a ajudar.
Então, ela possui dentro dela essa capacidade, né, de ouvir o outro, de suprir uma necessidade, de ter cuidado, de ter zelo. Quem se aproxima de uma pessoa carismática se sente assim, se sente importante, se sente acolhido. Essa é uma característica que todo líder precisa ter, esse cuidado, sabe, esse zelo pelos outros, pelas necessidades dos outros. Ouvir. Você vai ver que quando Jesus ele olha e ele passando pelo povoado, pelas cidades, ele vê aquela multidão, ele fala assim, olha, eu tenho pena porque eles são ovelhas sem pastor. E ali Jesus, ele precisou ver, ele sentiu, ele se compadeceu. Pessoas carismáticas, elas têm essa preocupação. Eu preciso ver, eu preciso sentir, me colocar no lugar do outro, sentir a necessidade e ali eu vou agir. Então, essa é a primeira característica, é o cuidado, é a capacidade realmente de demonstrar zelo. É uma mulher super influente nos Estados Unidos, ela fazia festas gigantescas e levava muita gente para essas festas, muitas pessoas famosas. E um dia o repórter perguntou para ela, como que você consegue isso? Ela ficava recebendo as pessoas. Toda pessoa que chegava na festa dela, ela falava assim, que bom que você veio, que bom que você já chegou. E a pessoa, puxa, uma por uma, ela se sentia muito importante. Quando as pessoas estavam indo embora, ela falava assim, puxa, que pena que você vai ter que ir embora agora. Olha, foi muito bom você estar aqui. Então, as pessoas se sentiam importantes. Milhares de pessoas naquela festa, mas cada uma se sentia muito importante. Então, esse cuidado, esse zelo precisa fazer parte da nossa vida, precisa estar dentro de nós, a gente precisa desenvolver essa habilidade. Uma grande característica, quando a gente fala de cuidado e de pessoas carismáticas, e isso precisa estar na nossa personalidade como líderes, é que o carismático, ele se preocupa muito em fazer as pessoas se sentirem bem a respeito de si mesmas. Não é sobre mim, não é sobre nós, sabe? É sobre o outro. A pessoa que se aproxima precisa se sentir bem a respeito dela mesma. E elas estão, como eu já falei, estão sempre prontas a ajudar, isso está dentro do cuidado. E são pessoas que estão sempre dispostas a servir os outros. Não existe carisma onde há exclusão. Ninguém adquire carisma se isolando do mundo, então eu preciso me relacionar, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso ver a necessidade do outro e agir. Então, a primeira palavra aí, a primeira é cuidado dentro dessa palavra carisma que a gente está fazendo um acróstico. A segunda é ação, é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Gente, eu achei isso aqui demais, porque parece que há sempre alguma coisa empolgante acontecendo na vida de uma pessoa carismática. Ela tem horror à monotonia, então tem sempre alguma coisa muito empolgante acontecendo na vida dela. E isso atrai pessoas. Ela pode até ser uma pessoa meio controvertida, meio fora do comum ou divertida demais, mas nunca vai ser uma pessoa chata. Então é hora de a gente avaliar se nós estamos sendo uma pessoa muito chata. A gente se afasta geralmente das pessoas muito chatas, né? Então a gente não quer estar perto, mas uma pessoa que é extremamente empolgante, que tem sempre algo novo acontecendo, está sempre envolvida, está sempre agindo, as pessoas querem estar próximas. Então isso é uma avaliação que nós precisamos fazer. Uma vez perguntaram para o John Wesley, um grande pregador, porque as pessoas pareciam ser atraídas mesmo por ele, pelos sermões dele. E aí perguntaram como é que isso acontecia. E ele responde assim, bem, sabe como é, né? Quando o discurso começa a esquentar, quem está em volta quer mesmo chegar perto e ver o orador pegando fogo. Isso é incrível, as pessoas querem ver o que está acontecendo ali, o que de tão empolgante aquela pessoa está fazendo. Será que as pessoas se interessam pelo que nós temos a dizer? Será que as pessoas, puxa, o que aquela pessoa tem a dizer? Eu quero ouvir. Será que isso acontece conosco? E aí ele dá duas sugestões para nós. Primeiro ele fala, olha, desenvolva a criatividade e desenvolva a autoconfiança. O que é a criatividade aqui? É a capacidade de dizer as coisas de uma maneira fora do comum. Olha que incrível isso. Puxa, Deus me faz uma pessoa criativa. Eu tenho a capacidade de falar, de dizer as coisas de uma maneira fora do comum. O que é a autoconfiança? É a capacidade de fazer as coisas de uma forma, de uma maneira fora do comum. Então, pessoas carismáticas, elas possuem isso. Elas possuem essas duas coisas.
criatividade, dizem as coisas de uma maneira fora do comum e são autoconfiantes, fazem as coisas de uma maneira fora do comum. Isso a gente precisa pegar para nós, ok? Então, a primeira foi cuidado, faz parte disso, é o zelo, e a segunda, ação. Sempre tem uma coisa acontecendo, sempre algo empolgante fazendo parte dessa característica, né? Dessa pessoa que tem essa característica. Terceiro, são os resultados. Pessoas carismáticas, elas têm a capacidade de produzir, sabe? Elas sempre vão ter uma postura vitoriosa, elas sempre vão buscar vencer. Isso é muito legal porque essas pessoas, elas atraem, porque como elas têm essa capacidade de querer vencer, ela atrai pessoas que também querem ser vencedoras. Ninguém quer seguir uma pessoa perdedora. Ai, pastora, mas perder faz parte. Eu estou falando de batalhar para vencer. Né? Eu nunca entro em algo, você também, que tudo bem, eu quero perder. Não, a gente sempre quer vencer, a gente sempre quer conquistar. Isso faz parte. Então, essas pessoas, elas sempre preferem assumir uma postura mais vitoriosa. E, naturalmente, as pessoas gostam de se aproximar de vencedores. Elas sempre querem jogar no time dos vencedores. Só que tem uma coisa muito legal que a gente precisa aprender com essa característica que é o resultado. Pessoas carismáticas não apenas querem vencer, como também fazem questão de que os outros também possam vencer, também sejam vencedores. Puxa, então descobre uma coisa que você é muito bom, uma habilidade muito boa e encontre pessoas que precisam daquilo. E torne essa pessoa vencedora também. Essa é uma característica que nós precisamos ter como líderes. Sim, ter resultados, né? Ter postura vencedora, mas levar outros a conquistar também, levar outros a vencer. Isso também é olhar para a necessidade do outro. Então, descubra habilidades poderosas em você, que você se tornou vencedor naquilo. Encontre pessoas que precisam disso e leve essas pessoas a vencer também. A quarta característica dentro desse acróstico do carisma é a influência. Então, são pessoas que têm a capacidade de liderar. Liderança é sinônimo de influência. Você, como líder, precisa influenciar. Veja quem você tem influenciado. Você tem influenciado outras pessoas? É muito legal isso, porque se uma coisa nova, empolgante, interessante acontece na vida de pessoas assim, elas sempre vão desejar compartilhar. Elas nunca guardam para elas sempre querem que o outro viva aquilo também. Então, se tem uma coisa muito legal acontecendo aí, gente, vamos lá, eu quero que isso aconteça para você também. Isso é liderança, é você conseguir atrair, levar pessoas a fazer aquilo que você também está fazendo. É a arte de influenciar realmente pessoas. Então, ao fazer isso, você acaba influenciando outras pessoas que farão questão de seguir a sua liderança. Olha que interessante essa frase. O que acontece com você diz muito sobre a sua situação. O que acontece em você diz muito sobre o seu caráter. Mas o que acontece por causa de você diz muito sobre o seu carisma. Isso é incrível. Então, o que acontece através de mim diz muito sobre esse ponto, sobre o carisma, sobre você atrair pessoas. Então, todos nós queremos aprender, né, sobre como exercer uma influência positiva na vida de outras pessoas. Então, eu vou te dar aqui 5 fatores que entram em jogo para a gente poder fazer isso. Primeiro, você precisa descobrir quem você é. Bom, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha posição, né? Segundo, você precisa descobrir onde você está, ter a convicção disso. Eu sei a minha geografia, o meu lar, o meu endereço, onde eu atuo, minha profissão, meu lugar de trabalho, o meu emprego. Terceiro, quem eu conheço, né? Qual é a minha esfera de influência? Isso faz parte da liderança. Então, quem eu sou, onde eu estou, quem eu conheço, o que eu sei, quais são as minhas habilidades, o que eu conheço, quais são as minhas especialidades, o que me mantém naquela posição. Então, o que eu sei e, por último, o que eu faço. Qual é a minha capacidade de produzir? Isso são 5 fatores muito importantes que a gente precisa pensar, observar e praticar isso para poder trazer essa influência sobre a vida de outras pessoas, para liderar mesmo. Então, quem eu sou, onde eu estou, quem eu conheço, o que eu sei e o que eu faço. Vamos lá? Carisma, nós vamos para a 5ª característica, que é a sensibilidade. A capacidade de sentir e reagir. Olha que interessante,
Pessoas carismáticas, elas são muito carismáticas, são muito sensíveis às mudanças. Mas assim, elas sabem tirar proveito do ritmo, daquela situação, do clima, do espírito daquela situação. Elas conseguem tirar proveito, conseguem pontuar, elas sabem como reagir, elas sabem como se expressar em cada situação. Pessoas que possuem carisma, elas encontram razão de ser para todas as coisas. Bom, aconteceu isso? Peraí, tem um motivo. Como é que a gente vai tirar proveito disso? Poxa, aconteceu isso aqui, tá acontecendo isso aqui? Peraí, tem um motivo, tem uma razão de ser. Como que a gente tira proveito disso? Isso se chama, queridos, discernimento. É algo que Deus já nos deu, né? Nós temos o Espírito Santo e a gente tem discernimento, a gente precisa buscar. O Espírito Santo me dá discernimento sobre isso, o que fazer, como fazer. Essa é uma característica, porque é a sensibilidade, e todos nós precisamos ter isso. É interessante que dentro da sensibilidade, uma pessoa carismática, ela consegue verbalizar suas preocupações, isso se chama coragem, ela consegue se expor, né, ser vulnerável. E isso não a diminui, na verdade isso atrai mais pessoas. Puxa, ela foi vulnerável, ela foi corajosa, ela foi sensível. Isso precisa fazer parte das características de um líder, precisa fazer parte da nossa personalidade. Ok? Então, se o seu objetivo é se tornar uma pessoa muito mais sensível, você tem que estar pronto a assumir riscos. Sabe, as pessoas carismáticas, elas saem da sua zona de conforto, elas conseguem se aventurar e assim elas fazem com que os outros se sintam mais à vontade também. Elas se expõem e dá liberdade para que o outro também possa se expor. Isso é muito legal. Agora nós vamos para a sexta, certo? Isso. M, motivação. É a capacidade de cultivar esperança. Gente, isso é incrível. Então, o segredo para motivar pessoas é cultivar esperança. Sabe, as pessoas elas tendem a se sentir mais positivas, mais confiantes quando elas seguem um líder carismático, um líder que aponta um futuro de esperança. É muito ruim você caminhar ou seguir pessoas que tudo não vai dar certo. Nossa, não, com essa pandemia vai morrer todo mundo. Não tem uma palavra que me faça acordar e despertar e falar, existe esperança. Então, a motivação faz parte, característica, faz parte da personalidade de uma pessoa carismática. É legal que aqui ele traz pelo menos cinco personagens da Bíblia que cultivaram esperança. O primeiro foi Isaías, ele traz Isaías 43, 19, que diz assim, ele fala em nome de Deus, né? Ele diz assim, pois agora vou fazer uma coisa nova. Meu Deus, é o que todo mundo quer. E provavelmente é o que o povo de Israel queria ouvir. Olha, eu vou fazer uma coisa nova. Isso me desperta, aponta para o futuro e me traz esperança. Segundo é Jeremias 31, 33, que diz, olha, lei na mente deles e no coração deles. Deus ia mudar aqui o coração. Puxa, existe esperança para mim. Deus vai fazer algo novo em mim também. Algumas coisas vão ser mudadas dentro de mim. Isso nos aponta para a esperança. Jesus, obviamente, em João 3,3, que fala sobre o novo nascimento. Puxa, eu posso recomeçar, né? O novo nascimento, puxa, eu posso fazer diferente, eu posso começar de novo. Isso me traz esperança. Paulo, que diz que o cristão é uma nova criatura, uma nova pessoa, está em 2 Coríntios 5,17. E a vida de João, né, quando ele registra lá no livro de Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Isso realmente nos traz muita esperança. Então, o líder carismático, ele precisa carregar isso, ele carrega isso, que é a motivação, ele cultiva a esperança nas pessoas. Você vai ver que todos esses líderes aqui, esses personagens bíblicos, eles costumavam estimular a esperança no povo. E aí uma pergunta para nós, você transmite esperança ou desânimo para as pessoas que o cercam? Gente, isso é muito forte. O que a gente tem carregado? Que palavra que a gente tem carregado? Esperança ou desânimo? E aqui ele nos desafia, né? A cultivar habilidades afirmativas. Sabe, a gente precisa aprender técnicas para resolver problemas. Eu acredito muito que, como líderes, a gente precisa estudar. Poxa, como é que se resolve conflitos? Como que resolve problemas para que eu possa motivar os meus liderados? Descubra maneiras de incentivar os outros. Como eu posso motivar, como eu posso impulsionar. E transmita fé e apoio ao próximo. Isso é a chave, né, para a gente poder apontar para a esperança.
E aí a gente vai para a última característica, que é a afirmação, que é a capacidade de construir. Sabe, Charles Schwab, que foi um grande empresário, um homem muito bem sucedido, ele afirmou: ainda estou para ver o homem, por mais alta que seja a sua posição, que não trabalhe melhor e se esforce mais quando sente a aprovação do que quando está sob críticas. Sabe, tem gente que tem a habilidade de só criticar, mas o líder, ele sempre vai afirmar, principalmente quando a gente fala daquilo que o nosso liderado fez de bom. A gente vai corrigir, vai pontuar, olha, puxa, isso aqui você pode mudar, mas trazer palavras de afirmação, de aprovação, quando aquilo que ele está fazendo, puxa, isso foi bom, isso que você fez, isso aqui, olha, eu gostei, vai lá, continua, estuda mais, se dedica mais nisso. Isso é algo que todo mundo gosta de ouvir, né? Todo mundo quer e precisa de afirmação até para alcançar nossas realizações. Isso é para nós também. Quantas palavras de ânimo eu e você ouvimos e é por isso que a gente chegou onde a gente está. Né? A gente realizou grandes coisas. Então, isso precisa fazer parte da nossa vida como líderes, trazer afirmação sobre a vida dos nossos liderados. E aí ele fala assim, olha, pense no melhor sobre as pessoas, acredite no melhor e expresse o melhor que os outros possuem. Isso é incrível, pense no melhor, acredite no melhor e expressem o melhor do que os outros possuem. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, a gente precisa nos sentir bem ao nosso próprio respeito. Ninguém consegue entregar o que não tem. Se eu me sinto bem, se eu penso melhor, se eu expresso melhor sobre mim, eu vou entregar isso para os outros. Se eu não tenho isso, como é que eu vou entregar? Né? E a partir daí, nós podemos verbalizar e colocar em prática a nossa fé nos outros e esperar que eles reajam também de maneira positiva. Certo? Então, carisma. A gente fez um acróstico sobre isso. C, carisma, cuidado. Segundo, ação. O R de resultados, o I de influência, S, sensibilidade, M, motivação. E o último, A, que é afirmação. E aí, para finalizar, eu quero te lembrar de obstáculos para o carisma, tá? A gente falou de pontos positivos, mas às vezes a gente vai olhar, puxa, como existem coisas em mim que eu preciso arrancar, eu preciso trabalhar para que elas não venham me atrapalhar na minha liderança. Então, quais são os obstáculos? Orgulho. Ninguém quer seguir uma pessoa orgulhosa. Você não consegue estar debaixo dessa liderança. Ninguém se identifica com uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, esse é um obstáculo. Insegurança. Todas as pessoas querem seguir pessoas que são seguras, que sabem o que estão fazendo, ou que passam isso, né? Se dispõem a isso. Então, a insegurança também é um obstáculo. A melancolia, sabe? Aqui ele nos fala que a pessoa melancólica costuma ter um humor muito instável. E isso é pouco confiável. As pessoas, bom, como é que ela está hoje? Será que ela está de bem com a vida ou será que hoje ela não está bem? Né? Como é que você segue uma pessoa assim, que hoje está ok, amanhã não está? Hoje fala com você, amanhã não fala. Hoje te dá oi, é humor, é esse desequilíbrio, assim, é muito instável. Então, isso também é um obstáculo para que as pessoas possam nos seguir, porque quem consegue criar um laço de confiança com alguém tão difícil de lidar? Então a gente precisa observar isso. O perfeccionismo também, sabe, aquela necessidade obsessiva de ser impecável em tudo que faz. Então, para os outros, você tem que ser perfeito, olha, não ficou bom, não tá certo, não gostei. As pessoas não querem mais fazer, elas não se sentem motivadas. A gente vai lá para a afirmação que todo mundo precisa ouvir. Então, essa também é um obstáculo para o carisma. E aí eu quero finalizar com vocês, lembrando que o carisma começa na cruz de Jesus, na obra de Cristo. O texto é Filipenses 2, 3 a 11. Diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha aí, ó. O outro é mais importante, o outro se sente importante. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos.
E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, gente, é indiscutível, assim, não existe dúvidas que Jesus continua sendo grande e exaltado. Ele atraiu uma multidão, ele carregava algo que todo mundo queria, as pessoas queriam ouvi-lo, ele atraía, ele causava esse magnetismo, ele atraía as pessoas. E aí a gente precisa se lembrar que carisma significa preocupar-se mais em levar os outros a sentir bem a respeito de si mesmo do que fazer com que se sintam bem a respeito de você. Mas tudo começou com uma atitude de profunda humildade, é isso que o texto fala. Jesus foi extremamente humilde. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você vai curtir aí, vai compartilhar com os teus amigos. Essa é uma característica muito importante para nós como líderes. E eu sei que a gente aprendeu muito hoje. Um beijo, Deus abençoe sua vida.